Eu estudo espiritualidade há muito tempo no contexto do desenvolvimento pessoal e nesse caminho eu descobri alguns comportamentos que alimentam a sua alma. Não importa se você tem uma religião ou não, não importa se você é corintiano como eu ou não, não importa os erros que você cometeu. Se você aplicar esses caminhos que eu chamo dos passos do buscador, você muda a sua realidade. E detalhe, não importa os seus erros. Então me acompanha que o que eu vou falar hoje nesse Espiritualidade na Prática é um dos mistérios da alma para você viver uma vida que alimente a sua essência, porque a comunidade que nós vivemos hoje não aprendeu a alimentar o pilar espiritual da vida. Solta a vinheta! Você já deve ter percebido que, assim como os pés de uma cadeira, nós vivemos apoiado em 4 sustentações básicas: o físico, o mental, o espiritual e o emocional. O mental, o emocional e o físico, todo mundo já ouviu falar. Todo mundo sabe alguma coisa. Mas o pilar do espiritual ou é envolvido em mito, ou é envolvido em medo, ou simplesmente a pessoa ignora. Porque como tem mito, como tem medo, a pessoa fala, não quero saber disso. Ou a pessoa não acredita em nada e ignora. Mas o que é o espiritual? É entender que nós somos uma consciência espiritual vivendo uma experiência material e isso independe de religião. Então, se você deixar de alimentar a fonte do seu mundo espiritual, da sua vida espiritual, ou o jeito que eu prefiro chamar, do seu componente extrafísico, você se desalinha na sua vida. É como se você só comesse alimentos sólidos e nunca bebesse líquido. Ou como se você só bebesse líquido e não comesse sólido. Ou como se faltasse nutrientes na sua alimentação. Num determinado momento você faz um exame de sangue e aparece tudo errado lá. E aí eu comecei a estudar o caminho dos iniciados. O que são os iniciados? São os grandes mestres do passado que viviam por um propósito. A propósito, esse termo iniciado vem do termo inir, do latim, quer dizer ir para dentro. O que era o iniciado? Aquele vivia para dentro, o que quer dizer? Que ele vivia com base num propósito. E para dentro, neste contexto, tem várias traduções para isso. Dentro da pirâmide, onde se fundiu o hermetismo, o conceito do iniciado no Egito Antigo, então vivia dentro da pirâmide, e dentro da pirâmide onde eles aprendiam os conhecimentos incríveis de ocultismo, de espiritualidade, de leis naturais. E aí também veio o termo de Hermes, hermeticamente fechado, ninguém tinha acesso àquilo. Por que era hermeticamente fechado? Porque naquele contexto antigo, entendia que poucas pessoas podiam ter contato com aquela informação sigilosa ou espiritual, porque as pessoas estavam profanas. Ou seja, estavam por fora, não estavam prontas, não estavam amadurecidas para ter contato com certas informações. Hoje eu coloco algumas informações aqui e eu falo, meu Deus, tem gente que não entende nada. E hoje eu entendo informação que 2 anos atrás eu não entendia. Então aquela expressão não dê pérolas aos porcos, em algum momento na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo é normal. Que é quando você não consegue entender um conhecimento, parece que não está no seu momento, não está maduro para você. Mas então o termo iniciado, ele se referia ao fato daquele que vivia por um propósito, que estava maduro para encontrar a sua busca e se separava antigamente os profanos dos profundos, aqueles que viviam por um propósito. Só que hoje quem separa isso é a vontade de cada um. Não precisa ter uma sociedade secreta que esconde os ensinamentos. Cada um busca de acordo com a sua vontade. Falando isso, o que é importante? Eu fui estudar a obra desses iniciados e percebi alguns comportamentos padrões que mudam a sua vida e alimentam o seu espírito, por mais que você não acredite em Deus. Isso que é legal. E eu vou falar para você desses comportamentos que eu chamo dos caminhos do buscador. E eu tenho certeza que esses caminhos podem mudar a sua vida. Eu vi que por mais que esses iniciados são datados de alguns até 10 mil anos atrás, por exemplo, o que eles ensinavam lá atrás continua funcionando hoje. Vamos aos passos do buscador? Passo 1, conexão. Como assim, Bruno? Todos os buscadores ou todos os iniciados do passado tinham o seu momento de conexão, que era parar, silêncio real, se voltar para dentro e se voltar para uma força maior. Então vai anotando aí o primeiro passo, conexão. Quantas vezes você faz isso por dia? Você faz pelo menos 2 vezes por dia, uma conexão quando você acorda, uma antes de dormir, ou uma no meio do dia, no intervalo do almoço, uma simples conexão. Você para, eleva seus pensamentos a Deus, respira fundo, se concentra em você mesmo, eleva-se acima. Eles sabiam da importância de conexão.
Eles sabiam. Então, passo 1, conexão. E aí você pode emendar numa prece, numa oração, do seu jeito. Mas eles sabiam a importância da conexão, assim como nós sabemos hoje a importância de tomar banho e escovar os dentes. 2, é um pouco parecido e dá para fazer junto. Mas eles entendiam o segundo passo do buscador, necessidade de momentos de silêncio real. Hoje é trânsito, é música, MP3, MP4, MP isso, MP aquilo, aí isso, aí aquilo, e a gente nunca experimenta momentos de silêncio. Eles entendiam que era necessário no seu dia 3, 4, 5 minutos de silêncio real. E esse silêncio real eles utilizavam para olhar a natureza, para contemplar alguma coisa e dar passagem para o terceiro passo que eu já vou falar qual é. Silêncio real. Quantas vezes você consegue tirar tudo, sair de um barulhão e ficar concentrado numa coisa, olhando a natureza, olhando uma coisa assim, mas sem ler, sem estudar, sem nada, sem ficar vendo o celular. Silêncio real. Eles sabiam da importância, isso alimenta a alma, alimenta o nosso campo extrafísico. E 3, que é como eu falei, esse 1, 2 e 3 dá para você fazer meio misturado. A conexão, o silêncio real que eu vou falar agora dá para fazer meio misturado. Eles entendiam a importância de gratidão, de contemplar. Eles contemplavam o sol, eles contemplavam a lua, eles contemplavam a mãe terra, eles contemplavam as amizades, eles contemplavam. Hoje a gente chama isso de gratidão. 3, parar para fazer a sua lista de gratidão. 3, parar para fazer. O que foi, Léo? O que você está falando aí? Não, eu confundi. Confundiu? Então para de dar pitaco furado aí, tá? Aí é o seguinte, 3, agora que o Léo me atrapalhou ali, mas tá tudo bem, faz parte aqui também. A gente sabe que essa lista de gratidão é importante, então veja bem, conexão, silêncio, gratidão. Eu estou falando de práticas diárias, como escovar os dentes. Ah, tu não escova os dentes? Ah, então tá bom. Então é o seguinte, 4, e não menos importante, ler e estudar constantemente. Eles sabiam da importância de estudar, de aprender. E olha que as literaturas do passado, os livros não chegavam para todo mundo. Poucas pessoas tinham acesso a livro. Hoje, se você se esbarrar na sua casa, bate numa prateleira, cai 10 livros no seu pé. Tem livro por aí aos montes. Você compra livro por 30, 40, 50 reais que mudam a sua vida. Você não tem desculpa. Ler e estudar. Estudar. Você entra no YouTube, você estuda. Você entra na internet, você estuda. Você participa de grupos de estudo, muitas vezes de graça. Você não tem desculpa. Eles entendiam que você tinha que gastar a energia do seu propósito para ler e estudar o tempo inteiro. Ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar. E 5, uma das que eu mais gosto. 5, convívio com pessoas que pensam parecido. O que eu chamo de sintonia elevada, de referência. Buscar pessoas que estão buscando o que você busca. Buscar pessoas que querem o que você quer, que acreditam o que você acredita. Buscar pessoas que te impulsionam para cima. Conviver com pessoas que pensam parecido. Por isso os iniciados conviviam com iniciados. Então vamos recapitular. 1, já esqueceu ou não? Será que você já esqueceu? 1, conexão. 2, silêncio. 3, gratidão. 4, ler e estudar sempre. 5, conviver com pessoas que pensam parecido. Parece simples, né? Ah, já sabia. Por que você não faz? Posso saber? E isso é para você fazer todos os dias. Por mais que você tenha que conviver com pessoas complicadas, o seu foco é viver com pessoas que pensam parecido. Por mais que você tenha a sua rotina, ao invés de você futilizar o seu tempo, o que você faz? Você gasta um pouco do seu tempo lendo e estudando o tempo inteiro. Ao invés de você dedicar a sua vida gastando energia com nada, você para fazer gratidão, lista de gratidão às coisas boas do seu dia a dia. Outra coisa, você dedica 2, 3 minutos de silêncio real. Outra coisa, você faz a sua conexão 1, 2 vezes por dia. 5 passos, caminho do buscador. Eu gosto de coisas que mudam a realidade das pessoas. E eu tenho certeza que você também quer mudar a sua realidade. Se está ruim, quer melhorar. Se está boa, quer melhorar também. Você quer isso para você, senão você não está me vendo aqui. Eu acho que você tem muita coisa para fazer. Se você está me vendo, é porque você acredita que esse vídeo de alguma maneira pode ser um caminho para você. E eu vou te dizer, eu também acredito nisso. Se eu não fazia com tanta dedicação, com tanto afinco, com tanta verdade, esses vídeos. Para nós é custoso, vai energia, a gente tem que se preparar, tem que se dedicar para fazer bonito aqui, para fazer bem feito, para honrar a minha missão, a missão da minha empresa, em levar o melhor conteúdo de transformação pessoal para você. E é por isso que a gente faz o que faz. E é por isso que a gente acredita num Brasil em que pessoas espiritualizadas fazem a diferença. A gente acredita num mundo em que pessoas espiritualizadas vão levar a gente para um outro patamar. É isso que eu acredito. E vamos ser felizes. Quanto mais gente feliz nesse mundo, melhor para todo mundo. Beijo grande, valeu!